para Nova York. Começa agora o programa Prosa com Dutra. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Começa agora o programa Prosa com Dutra. Olá Barretos, olá região, está iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Eu sou Rafael Dutra, sigo com vocês ouvintes até às 6 horas da tarde. Já emendando comigo sempre ele, o nosso Adilson. Eu posso falar em espanhol hoje? Buena, como estás? Que hoje eu sou espanhol. Eu tô vendo você com um biquinho diferente. Torci pra Espanha, né? É problema na boca ou não? Não, porque eu torci muito pra Espanha, porque a minha família é toda espanhola. Ah, é? Mas você não ia torcer pro Messi? Não. Sério que não? Lógico que não. O que você achou do jogo? O jogo foi horrível, né? Muito, muito ruim. Pro lado de quem? Depende. Pros dois. Os dois não jogaram nada. Você acha que os dois não jogaram nada? Na verdade, a final da Copa foi no dia anterior, né? Ah, é? O jogo da França foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Eu assisti esse jogo completo. Que jogo. Ali foi a final, né? Que jogo. Muito bom. Foi um jogo feio, chato. Mas todo mundo tá nervoso, né? Mas o importante é que a Espanha ganhou. Então ela tem o bicampeonato. E a Argentina não chegou próximo do Brasil, né? Senão ela ia ter 4 títulos. Né? Tem lógica. Entendeu? Então vamos parabenizar a Espanha. Exatamente. Pelo título conquistado. E pelo bicampeonato. Exato. Bom programa para você hoje. Obrigado. Pessoal, parabenizar a Alessa Esper, que foi eleita rainha
da Festa do Peão aqui de Barretos, concurso muito bem prestigiado. Parabenizar o Fernando Moni, o Reinaldo Costa, Fernando Moni, diretor social de Os Independentes, e aí o Reinaldo Costa também, organizador aí, que eu acompanhei um pouco dos ensaios que foi feito lá dentro do Parque do Peão, lá no espaço que a gente tem lá. Sempre no finalzinho da tarde, início da noite, tinha muitos pais, pessoal lá acompanhando o desfile lá, os ensaios para o desfile. Parabenizar que montaram uma baita estrutura lá no Norte Shopping em Barretos, e também parabenizar a Samira Gonçalves, que foi eleita a princesa. Que ambas tenham um bom reinado. Vamos ver se a gente organiza de trazê-las aqui para dar uma entrevista no programa, né, Edilson? Você já entrevistou já? Eu sempre perco, o cara é rápido, toda vez ele entrevista primeiro. Brincadeira. Parabéns, muito bom. Bem, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Ela é médica cardiologista, é um nome renomado aqui na cidade de Barretos. Pessoal, os pacientes falam muito bem dela. Já estava no nosso cronograma de trazê-la um bom tempo aqui. E hoje ela está aqui para fazer um bate-papo, para contar um pouco quem é ela, da história dela de vida e também da história de atuação nesse ramo tão importante. E olha, tem que parabenizá-la que ela trouxe aqui umas maquetes que ela vai estar mostrando aí para quem acompanha por imagem aí. Daniele Rezec, quem que é você? Quem que é a Dani? Boa tarde, agradeço o convite, Rafael, a todos, né, o Adilson, todos aqui, e fiquei muito feliz com o convite. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu sou barretense, né, tenho 38 anos, estou formada como médica já desde 2010. Fiz minha especialização em cardiologia em São Paulo, toda a minha especialização fiz clínica médica, fiz cardiologia, fiz métodos gráficos, que médico mexe com toda a parte de exames, fiz eco na Beneficência Portuguesa também em São Paulo, fiz pós em cardiologia do esporte. Olha que legal! E atuo hoje como cardiologista de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. E por que a medicina? E já emendando uma segunda pergunta, por que cuidar do coração? Isso é um sonho desde criança. Não me pergunte de onde veio. Eu tenho sempre um sonho, desde estudando, né, na escola, estudando biologia, eu me apaixonei pelo coração. Então, desde pequenininha, eu falava que queria cuidar do coração. Então, é um sonho desde pequena aí. E a medicina? O que te levou para a medicina? Olha, essa parte de cuidado, né, com as pessoas foi espelhado na parte do meu tio. Eu via meu tio cuidando das pessoas, se dedicando, às vezes deixando de almoçar para sair correndo para atender. Eu achava isso, falando, quero fazer isso, quero cuidar das pessoas, né? Então hoje eu dedico dedico minha vida praticamente a cuidar das pessoas. Então, Pedro, que está aqui acompanhando o marido, ela deixa você de vez em quando para cuidar das pessoas? Sim. Final de semana, não gosto muito não. À noite, madrugada. Legal. Daniele, e aí? Aí você fez, e por que você foi mais especializando? E igual você falou, essa especialização que você tem do esporte, que hoje está muito em voga, né? Até hoje cedo eu estava comentando com o Pedro e com o Luciano, que são pessoas que praticam o Ironman, né? Que dá uma força no corpo, exige do corpo. Mas o que te levou também à especialização nessa área desportiva, assim? Eu gosto muito da parte de atividade. Eu desde criança, assim, antes dos meus 15 anos, eu já fazia. Eu sempre pedalei, gostava de fazer musculação, então essa parte eu gosto bastante. Legal. Então já foi servindo para mim, né, como uma coisa que eu gosto, que eu tenho a vivência, e juntando com a área da cardiologia, que venho comigo aí desde que eu nasci praticamente. As experiências que você teve, assim, tem algum caso marcante? Aquele caso que passou pela sua mão, que às vezes você falou, nossa, eu não dou conta e dei conta. Ou aquele caso você falou, nossa, sabe? Tem algum caso que você pode compartilhar conosco, assim, que te marcou nesses anos de experiência? Você fala na cardiologia como um todo. Assim, tem alguns casos bem complexos que a gente pega, de doença coronariana, de
insuficiência cardíaca, que realmente são casos complexos, né? Apesar da otimização do tratamento, às vezes você não vê uma resposta, né? Mas tem casos que a gente consegue, né? Então, assim, na maioria das vezes, a medicina ela está atualizando, está se evoluindo para poder... Agora, em específico, eu não lembro nenhum caso, assim, para te falar, mas sempre tem caso de insuficiência cardíaca que você fala, o que está acontecendo? Porque não melhora, e de repente você muda, mexe um pouquinho aqui, vai lá, tem aquela melhora. É muito legal isso. Nós estamos num período de inverno. Quais são os cuidados que você tem que ter no inverno para não ter um infarto? Vamos assim imaginar. Tem alguma coisa a ver com que tem que pôr meia, touca, luva, emagrecer igual o Adilson, que é um pouquinho mais acima do peso? Tem algo nesse sentido? Então, aí foi o que eu trouxe aqui, né? Para poder explicar. Vamos lá. Ó, olha só que legal. O coração, ele é uma bomba, né? Então, ele é uma bomba de músculo. Mostra aqui, doutora, na frente da câmera. Ele é uma bomba que joga o sangue através do vaso. O vaso tá aqui, né? Então, esse aqui é o vaso e esse é o coração. O que acontece, né? É igual uma mangueira. Se eu ligo a torneira e a mangueira, ela começa a sair água numa certa pressão. Se eu estreito a mangueira, a pressão vai sair mais forte. No frio é a mesma coisa. O frio, para a gente não perder calor, o que acontece com o nosso vaso? Ele aperta para manter o calor. Se a pessoa ela já tem uma plaquinha de gordura aqui, né? Como estou mostrando aqui. Então, esse primeiro seria o vaso normal. Bem. Aqui é uma formação de uma plaquinha de gordura. E aqui ela vai evoluindo até ela obstruir e vou ter que colocar o stent. Adilson. Pega ali e coloca bem na frente da câmera pra mim. Ô, Adilson, baseado nessa daí, você acha que você tá em qual? Eu acho que nenhuma. Você acha não, tá na primeira aqui, né? Ou tá na pior? Que não tem nem ali? Não tá aí. Brincadeira, tá na primeira, com certeza. Então, assim, você imagina, né? O vaso, ele começa a apertar para segurar o calor e a pessoa já tem uma plaquinha aqui. Caramba. Né? O que acontece? Vai obstruir, não vai chegar sangue aqui depois disso. Isso leva à isquemia. Se for no cérebro, é o AVC. Se for no coração, é um infarto. Então, o risco do frio é esse, apertar o vaso, né? E aí não passar sangue nessa região aqui que já está doente e não vai chegar naquela região após ela. E aí isso vai levar um AVC ou um infarto, dependendo da área que tiver essa plaquinha. O tamanho é real esse aí ou não? É uma simulação, né? Mas é mais ou menos assim. É mais ou menos desse tamanho mesmo? Nossa. É que o vaso, ele tem... Os vasos, eles tem vaso maior e tem vaso menorzinho. Né? O seu deve ser maior. Não, por exemplo, a aorta ela é maior que isso. Sim. A que chega lá na ponta do pé, ela é menorzinha. Né? Então ela vai se ramificando. Média, então, essa é uma média. Doutora, e assim, o que nesse período acontece mais? Infarto ou AVC? Tem um período do ano que acontece mais menos? No frio acontece mais infarto e AVC. São o que a gente chama de doença cardiovascular. Tanto porque está tudo intimamente relacionado com o vaso. Então, o vaso, como eu falei, o vaso você tem na cabeça, você tem no coração, você tem no rim, você tem na ponta do pé. Então, se a pessoa ela tem uma plaquinha de gordura, né, no coração, ela tem aumento da tendência a ter um infarto. Se for no cérebro, um AVC. Então, essas são as doenças cardiovasculares. E no frio, por conta dessa vasoconstrição, né, se você já tiver uma plaquinha ali, isso favorece esse aparecimento, tanto de um AVC quanto de um infarto. Olha, e para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, para quem vai ver pelas redes sociais, o que fazer para amenizar esses problemas presentes e futuros, vamos assim dizer? Então vamos lá. Quem apresenta placa de gordura? Todo mundo pode apresentar. Tem estudo mostrando que desde a barriga da mãe o bebezinho já pode ter traços de placa de gordura. Nossa! Sim. Então, e o que vai fazer com que aquilo ali vá crescendo? Né? A gente tem a questão genética e tem a questão ambiental, que é o que a gente faz, que é nossos hábitos. Então, se aquela pessoa não se alimenta direito, come muito produto industrializado, embutido, enlatado, não faz exercício, dorme mal, fuma, bebe, né, bebidas alcoólicas. Deixa, Omar. Você falou tudo o seu diagnóstico aí, Omar. O que acontece? Isso daqui, essas plaquinhas, elas vão crescendo. Omar, falou a maioria dos seus diagnósticos aí. Caramba.
Então, assim, essas pessoas, elas favorecem isso ao crescimento. O que eu sempre falo, assim, ó, o infarto, o AVC, ele nunca não tinha nada, teve um infarto, começou ali. Nunca começou no dia do diagnóstico. Ele começa muito tempo antes. Então, assim, pra gente, essa formação de plaquinha, ela não cresce de um dia pro outro. Nada. Ela vai crescendo ao longo dos anos. Então, isso vai anos. Por isso que o que a gente faz no nosso dia a dia vai impactando nessa formação aqui. E quais são os sinais? Tem alguns sinais, assim, que o paciente começa a observar? Tem alguma coisa assim? Sim. Como eu falei, né? Então, o infarto, ele não começa no dia que aconteceu. Ele começou antes. Então, assim, o que é comum, né? Conversando com os pacientes que apresentam. Uma semana antes, 10 dias antes, começou um cansaço. Eu andava de casa pra padaria e nunca senti cansaço. Agora eu tô sentindo um cansaço. Então, um cansaço que não era comum. Isso pode ser um sinal. Tô sentindo palpitação. Começou a sentir palpitação, pode ser um sinal. Tontura, pode ser um sinal. Inchar as pernas. Nossa, minhas pernas nunca incharam, agora tá começando a inchar. É um sinal. Então, são todos. Desmaiar, nunca desmaiou. Ter um desmaio pode ser um sinal de algum problema cardiológico. Às vezes também aquele negócio, eu subia 10 degraus e de boa, hoje eu tô subindo, não tô aguentando. É o cansaço que você não tinha antes para fazer aquela atividade. Isso pode ser um sinal que indica alguns dias antes de você apresentar o infarto. Viu, Adilson? Tô ouvindo e assistindo. E quem... Agora, a gente pega muito no pé do Adilson, com todo respeito aqui no programa, que a gente cobra ele para ele emagrecer, fazer atividade física, enfim, fez a gente passar vergonha ano passado, falou que ia emagrecer 10 quilos, só conseguiu 3, né, Adilson? Mas não lembra disso, não. Mas tá bom. A gente tava falando assim, no começo você falou que gosta muito de fazer atividade física, sempre fez, tem uma especialização nessa área desportiva. Que atividade física ajuda ou atrapalha? E se ajuda em que sentido? A atividade física hoje ela é considerada um remédio. Então, mas assim, não é qualquer atividade física. Então, para prescrever o exercício, a gente prescreve, uma certa intensidade, uma certa frequência, uma certa duração. Tem muita gente que chega no consultório e fala, eu não vou fazer exercício porque eu já ando muito. Meu trabalho eu ando o dia inteiro. Isso não é isso é uma atividade, na verdade, mas não é um exercício, porque para fazer o exercício em si, você tem que fazer ele tem que ser programado, né? E o exercício ele é remédio. Então a gente tem muitos casos de doença coronariana, que é veia entupida, caso de insuficiência cardíaca, que a gente usa o exercício como tratamento. Então o exercício ele ajuda como prevenção também, tanto prevenção quanto tratamento, mas como o exercício ele tem que ser programado. Como eu falei, ela tem que ter essa intensidade, essa duração e essa frequência. Não é qualquer atividade física. Mas fazer só o exercício resolve? Não. Então, se você está com aquela pressão que não controla, está com diabetes descontrolado, está acima do peso, né? Hoje a gente sabe que a obesidade é fator de risco para doença cardiovascular. Viu, Adilson? Então, tem que tratar. Eu gostei dela. Não, ela olhou e o dedinho dela foi na... Tô entrando no clima aqui. Isso aí. Aproveitando o Adilson novamente. Idade, conta? Ou não? Sim, com certeza. Porque eu tenho visto recentemente pessoas novas hoje sofrendo AVC, tendo infarto. Antigamente a gente tinha, não, porque fulano aconteceu, a gente não, tá com 60, tá com 70. Hoje não, a gente vê pessoas, né, Omar, da nossa geração, que a gente conhece, que a gente comenta assim, fala, caramba. Sim, mas é essa questão, né, assim... Antigamente, o que acontecia? A gente era muito mais ativo. O homem saía para caçar, o homem saía, né? Então ele era muito mais ativo. Ele se alimentava de uma forma mais saudável, era mais ativo. Antigamente, nossos pais lá tinham que levantar para ligar a televisão, né? Não tinha celular, você tinha que andar até o orelhão para poder falar, né? Então, antigamente era mais ativo. A alimentação, se você olhar, hoje muitas coisas tem muito aditivo, tem muito, né? Então, antigamente a nossa alimentação era melhor. É natural o vaso ele envelhecer. Isso aqui, essa alteração aqui, com o vaso, igual um cano, se você vai passando o tempo, ele vai ficando mais endurecido, ele vai ficando mais, né, no vaso vai ficando doente. Então, o natural seria, com a idade, isso acontecer. Hoje, como eu falei, a gente já sabe que tem estrias de gordura nas artérias de criança, porque a mãe já se alimenta mal.
Ela já favorece. E aí o que acontece? Vem os estilos de vida. A mãe não faz a criança fazer uma atividade, ela tá sempre acima do peso, vai lá, dá danoninho, dá não sei o que, dá, né, um salgadinho, e a criança só vai engordando. Lembra que eu falei que leva anos? Então, assim, você já tem um fator de risco lá desde a gestação, isso já é comprovado. E você não trata desde a infância, por isso que eu falo assim, a prevenção ela começa na infância. Então, vai muitos pais lá com criança, eu falo, ó, você não quer que seu filho passe por isso, né, ensine ele agora. Não, mas aí vai lá, dá danoninho, dá sorvete, dá refrigerante. Então, começa ali. E aí, se ela tiver um fator genético, né, também, isso favorece. Então, a gente está vendo muitos casos de jovens, mas por conta do estilo de vida. Muita gente, pressão não mede a pressão, acha que pressão é só coisa de adulto, né, só não mede a pressão da criança. A hora que vê lá, seus 30, 40 anos, a pessoa está infartando. Caramba. E outra coisa que é muito comum hoje, principalmente na área da cardiologia do esporte, é a questão do anabolizante. Já peguei jovem, teve AVC, ele foi competir, ele foi fazer uma prova de atletismo, usou para dar mais energia para ele competir, foi lá e tem um AVC, 20 e poucos anos. Nossa. Já peguei jovem de 30 e poucos anos, com coração enorme e fraco, né, por conta disso. Caramba. Então, isso é muito e cada vez mais frequente, né? As pessoas, elas não procuram o especialista. Elas, fulano tá tomando, deixa eu tomar também. A hora que vai ver... E a gente tem que fazer uma separação, né? Uma coisa é anabolizante, outra coisa é vitamina, outra coisa é repor o que você tá precisando. Sim. E tem gente que exagera, né? Sim. Exagera. Acha que quanto mais, melhor. Para chegar num resultado perfeito e rápido. Hoje as pessoas estão imediatistas. Demais. Por isso que a gente está aí vivendo... Até vou trazer aqui as canetinhas. Você é a favor ou contra? Super a favor. Mas quando bem indicado e quando faz o acompanhamento. Tem gente que me manda, tô tomando a retratotida. Eu falei, gente, não foi nem aprovado, nem nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Como que você tá tomando isso? O que você sabe que você tá tomando? Tá então, vindo do Paraguai, alguém tá trazendo. Não, mas nem no Paraguai, nem no Paraguai. Não, tipo assim, alguém tá trazendo... Essa daí não existe ainda, tá, gente? Então não caia no conto da retratotida, porque não tem ainda, não foi aprovado, tá? Mas as canetinhas, elas são excelentes. Eu vou fazer uma síntese aqui. Toda medicação, a gente... eles não usam, vou começar a usar isso aqui. Não. Eles fazem um estudo para diminuir morte e morbidade. Então, assim, vou diminuir morte, né? E morbidade, vou diminuir AVC e infarto. Então, a canetinha, ela foi feita para estudar o AVC, a diabetes, né? E aí, eles interromperam o estudo precocemente, porque diminuiu muito o risco de morte e morbidade. Então, hoje o cardiologista, ele usa as canetinhas por conta disso. Então, hoje o cardiologista faz parte do tratamento do cardiologista. A utilização das canetinhas. Só que o que acontece? Não basta só usar. Você tem que fazer um acompanhamento. Porque aí a pessoa para de comer, né? Às vezes fica tão saciado, não come. Aí acaba perdendo massa gorda e massa magra. E aí isso vira uma bola de neve se você não fizer o acompanhamento certinho. Então esse acompanhamento tem que ser, às vezes, com um nutricionista, com outros profissionais da área, às vezes também fazer atividade física para não... Sim, é extremamente importante. Antes de começar a caneta, eu falo assim, antes de começar a caneta, começa a atividade física. E aí muda a alimentação. Porque senão só a caneta... Não resolve. Ajuda. Só que se você parar ela, o problema vem em dobro. Bem, pessoal, nós estamos entrevistando a doutora Daniele Rezec. Ela é médica cardiologista com grande atuação e especialização aqui na cidade de Barretos. Doutora, aproveitando, para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar, o que a senhora recomenda de exame? Às vezes a pessoa está lá, está sentindo alguma coisa que a senhora falou, pensou, o que ele tem que procurar de pronto, assim... ligar no Hospital São Jorge já agendar uma consulta, que é assim, qual que é o caminho? Ou ele tem que ir já num clínico, e o clínico vai ver e vai passar para o especialista? Como é que funciona isso? Assim, as pessoas que geralmente começam o tratamento com o clínico, né? Para fazer um check-up. Aí descobre lá hipertensão, colesterol. Consequentemente, o ideal é passar pelo cardiologista, tá?
Então, assim, sentiu dor no peito, eu recomendo passar diretamente com o cardiologista, porque o cardiologista ele tem muito mais vivência, né, nessa questão, né? Porque o que eu falo assim, coração é músculo, coração é tempo, né? Quanto mais você perde o tempo, músculo é tempo. Então, se você passa o time ali, você pode perder músculo, tá? Então, o cardiologista ele já vai direto, ele já sabe aquilo ali, ó, não é cardiológico ou é cardiológico. Então, não tem um exame específico para falar, ó, você está sentindo tontura, faz isso. Tem que ser avaliado pelo cardiologista para poder ele indicar qual exame deve fazer, né? Muito bom. Dentro do nicho de atuação aqui na cidade de Barretos, que tem aparecido mais assim? Os idosos que estão com problema, as crianças, a meia-idade, que é o homem, é a mulher? Quando você olha assim, faz aquele retrato dos seus pacientes, assim, que você fala, nossa, você faz aquele diagnóstico, aí você olha e fala, caramba, mais mulher está tendo problema, ou mais homem, e atrelado também a isso. O estresse, ou a depressão, a ansiedade, também influencia um pouco? Total. Hoje a gente sabe que o estresse ele é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, o estresse assim, antigamente, como eu falei, né? Antigamente o homem saía para caçar. Ele ouvia o barulho do ruído do leão, ele entrava em estado de alerta. Né? Então, esse estado de alerta, o que ele precisava? Ele precisava dilatar a pupila, né? Prender o xixi, coração bombear mais rápido e mais forte para o músculo para ele poder correr. É a mesma coisa quando você está na cidade de São Paulo andando. Com risco de... Dependendo do ambiente que você tá, você olha, você vê dois caras de moto entrega, que lá tá você fala, meu Deus do céu, será que eu sou a vítima? O que vai acontecer? Você já fica isso. Será que eu vou ser a presa? É bem estado isso de alerta, né? E aí o que acontece? O estresse hoje, né, a ansiedade, isso a gente vive o tempo todo. Então a gente vive o tempo todo com os hormônios elevados, com o coração acelerado, pressão, aumentando a pressão. E isso, passando o tempo, isso vai sobrecarregando o coração. Então, isso é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então... E a pergunta anterior, dentro do diagnóstico, o que você acha que mais está tendo problemas no coração na cidade de Barretos? Assim, você acha que é mulher, homem, meia-idade, mais idade? Pela minha estatística. Isso, exatamente. Eu atendo mais mulheres. A minha estatística é mais mulheres, 75% mulher do que homem. A doença mais prevalente é a hipertensão, em todos os grupos, né? Hipertensão disparado, né? É hipertensão, depois é diabetes. E aí, dependendo da idade, pessoas mais de idade já tem mais doença aterosclerótica, que essas plaquinhas de gordura, né? Seja a gente encontra ela no pescoço, seja encontra na aorta, seja encontra no coração. Então, pessoas mais de idade, a gente tem a doença aterosclerótica, consequente de tudo isso, pressão alta, diabetes, né, cigarro, e pessoas mais jovens, a hipertensão. Você citou cigarro, e hoje está na moda o cigarro eletrônico, né? É incrível que às vezes você vai em alguns ambientes, tá aquele desfile, né? Tinha um desfile de celular, agora tem um desfile de qual cigarro mais bandeiroso a pessoa tem, né? Com tal de essência e tal de essência, enfim, aquela frescuraiada que eu acho muito perigoso, né? Eu acho que é melhor a pessoa fumar um paeiro do que fumar um cigarro eletrônico, não sei, é igual que a gente volta lá nos primórdios, né? Da natureza. Enfim, o cigarro eletrônico prejudica? Total. Ele não tem filtro, né? Então, assim, ele é 100 vezes pior. Ele causa... Ele destrói o pulmão de quem fuma, de quem usa, né? Então, duas observações boas. Primeira, ele não tem filtro. E a segunda, ele é 100 vezes pior do que o cigarro tradicional, vamos assim. 100 vezes pior. Olha... e eu vou te falar, e você vê muitas pessoas assim, que é tipo igual o chaveiro, né? O pessoal carrega no bolso e fala assim, eu vou ali pitar, né? E antigamente você via a pessoa falar, vou ali pitar, fumar, reunir o pessoal com isqueiro, isso, aquilo e tal. Agora o pessoal vai com aquele
negocinho e fica tal, você não tem vê. cheiro, Você não não, tem. e você não vê aquela fumaça e tal. E é pior. Caramba. Pro pulmão isso é péssimo. Olha aqui. Não teve um cantor que ficou internado por conta. Não foi? Teve algo nesse então, sentido. Isso queima o pulmão, sim, muito, muito mais rápido do que o cigarro tradicional. Viu, Adilson? Fica a dica para você. Dica para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte. Nosso ouvinte. Não, aí não. Você quer acrescentar os fatores de risco aí, né? Já chega. Olha que bom. Eu gostei dessa, Adilson. Muito bom. Nunca bebi também. Isso eu sei. Você sempre bebe água. Exatamente. Muito bom. Parabéns. Mas doce. Doce vai até demais, né? Nossa. O Adilson gosta de um chocolate. No começo também a gente falou do fator alimentação. E eu gostei da sua sensibilidade, que hoje a gente se alimenta muito mal. E às vezes a alimentação é opção de escolha, ok, mas a industrialização ela faz com que você fique refém de alguns alimentos, de algumas coisas que vem prejudicando muito a sociedade. Você pega no pé do Pedro, pega no pé dos filhos, da alimentação também. Com certeza. O problema é a avó. Avó, você tá escutando? As vozes atrapalham? As vozes atrapalham. Pelo menos a dos meus filhos atrapalha. A avó materna, tá? Fica claro. Já fez uma defesa ali, você viu? Ali não, aqui sim. A minha eu posso puxar a orelha, né? O Pedro quer se defender? Nada a declarar. Que assim, dentro dessa alimentação industrializada, eu tento ler algumas coisas, o pessoal fala muito do nuggets, fala muito de alguns os embutidos, Sim. que é muito ruim. E realmente é isso? Sim. Eles entraram na classificação igual o cigarro, que pode causar câncer. Então, os embutidos, né, algumas frituras, então eles entram na classificação de câncer mesmo. E hoje, mas você entrou na indústria alimentícia. E isso é verdade. Se você olhar, pegar o rótulo dos alimentos, hoje tem muita coisa adicionada, né? Então, assim, de uma coisa simples, eles estão adicionando tanto para durar aquele alimento, que aquilo ali muda até o gosto, né? Então, por exemplo, bisnaguinha, né, que era um pãozinho, tem até agrotóxico, né? Caramba. Então, por isso também que aumentou muito a incidência de câncer, né? Então, a incidência de câncer, teve um estudo que mostrou que hoje as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, né, no Brasil e no mundo. Que daqui a uns anos, as doenças de câncer, elas vão aumentar muito. Mas aí, se você olha a nossa alimentação, né? Quantos agrotóxicos... Você vai, vamos comer uma fruta. Você vai lá, quantos agrotóxicos tem na fruta, né? Então, muitos alimentos que seria o mais natural possível, eles colocam muitos aditivos ali, que isso, né, o acúmulo disso daí tende a aumentar a incidência de câncer. Então... Você tá falando, eu tô lembrando nos famosos agora sabor chocolate, né? Triste, né? Que às vezes você gostava de alguma coisa, de um chocolate que às vezes você falava, pô, tinha um gosto diferenciado, igual adorava a bolacha Bono. Sabe? Nossa, aí você já vê que ela já mudou o sabor. Sim. E aí você vai ver outros alimentos, sabor isso, sabor aquilo. Doce Zebu. Zebu. Não, mas é geleia. Não. Você tá falando da geleia, Zebu? Não. Os doces Zebu antigamente era maravilhoso. Não é da minha época. Não é não. Eu não tô lembrado. Você lembra, Daniel? Não. Você lembra, Pedro? Vai lá. Você lembra, Pedro? Doce Zebu, o que era? Doce de leite. Não, Tinha um famoso que era um saquinho. Porque eu lembro da geleia Zebu. Não, o Zebu tinha um doce de leite muito famoso. Era um outro sabor há 20, 30 anos atrás. Hoje não tem nada a ver, parece água. Existe ainda. Existe. Mas não tem nada a ver com o doce. Uma coisa que eu acho que conseguiu manter o sabor que eu gosto é a paçoquinha, né, que é daqui de Ribeirão, né? Santa Helena, e também o dadinho. Mudou também. Mudou também?
não é a mesma coisa de... Não, quase nenhum alimento é quase igual hoje. Caramba. Todos mudaram. Se você for ver lá a composição, assusta. Antigamente tinha 4, 5 composição, esses doces. Hoje tem 10, 15. Caramba. Eu falo que eu entendo de doce. Aí, ó. Quando brinca aqui, você tá rolando a bola, hein? Você tá rolando a bola. Qual que é o seu doce preferido? Doce de leite talhado. Olha. Doce de leite talhado? Não experimentei esse aí, não. Não, dia que experimentar, doutora, é bom. Que isso? O tal da ambrosia pros mais refinados. Conhece também, Pedro? O Pedro pelo menos. O Pedro. Não, a hora que você falou esse nome, o Pedro falou, esse eu conheço. Ambrosia é bom, não é? Muito no Rio Grande do Sul. É maravilhoso. Cuca com ambrosia. Tá vendo? Muito bom. É muito bom mesmo. Nesse quesito alimentação, que você falou que mudou muito a composição aí dos alimentos. Tem algum alimento que às vezes você chega para o seu paciente, acontece alguma coisa assim, você fazer um diagnóstico, você corta, e tem aquele que fala, não dá, não tem como, ou não, tudo bem, eu vou amenizar, ou quando você já fala, mostra o coração, abre ele, mostra as válvulas, o pessoal já fala, ai meu Deus do céu, porque assim, eu nunca tinha visto algo de perto, assim, lembro das minhas aulas de biologia, mas já faz muito tempo, e quando você olha assim, dá um impacto, né? Sim, você vê isso aqui, né? Você fala, nossa, será que eu tenho isso aqui, né? Não, você fica nessa, mas será o meu tá como? Você fica nessa, né? Você fica na curiosidade. Assim, ó, é lógico que hoje a gente sabe a questão do doce, né? Mas eu digo assim, ó, não precisa ser radical. Nenhum alimento sozinho é vilão. Então, tem gente que fala assim, eu vou cortar o pão. Ó, o pão sozinho, ele não é o vilão. Mas aí você tem que saber fazer a composição. Veio a Ludmilla aqui, né? Então, nenhum alimento sozinho é vilão. Então, assim, lógico, se você comer exagerado aquela quantidade, ok. Aí ele passa a ser vilão, né? Mas ele sozinho e você sabendo compor ali com uma proteína, ok. Agora é lógico, assim, né? Se for muito doceiro, né? Igual a Dilson, assim, né? Aí tem que reduzir, né? Aí a gente fala, porque nem tudo e nem pouco, né? Então os extremos não são legais. Não precisa parar, né? Não precisa parar, mas precisa reduzir, né? Não precisa tirar tudo, mas come pelo menos um pouquinho pra matar a vontade, acabou, comeu, passou. Eu tento, doutor. Mas é difícil. Mas talvez pela ansiedade. É que a vontade não passa. Mas muita gente come por ansiedade. Ansiedade. Aí tem que tratar isso daí. Eu tenho ansiedade, então se eu abrir uma caixa de bombom enquanto eu não ver ela finalizar, e aí eu evito de comprar. Sim, é o melhor jeito. Eu evito de comprar. É igual aquela coisa assim, vou pegar uma barrinha de chocolate e vou comer eu vou comer um quadradinho. Aí você vê, já foi tudo. É não comprar, não comprar, não ter. Não ter em casa, cara. Porque uma hora a vontade passa. Bem isso. Isso é verdade. Logo após o almoço, a vontade de comer doce Mas aí tem estratégias para isso. Qual que é? Geralmente fala assim, tomar um café, né? Um café sem açúcar, tomar uma água com limão espremido. Corta. Ajuda. Ou comer a fruta, né? Come uma fruta. Então isso ajuda bastante. Leite condensado? Ele gosta. Leite condensado, creme de leite. Pode comer morango. Com leite condensado, né? Quais que são os hábitos, assim, que você poderia citar uns 5 hábitos, alguns hábitos que protegem o coração? Posso citar 6? Pode. Então vamos lá. Eu gosto muito da medicina do estilo de vida, né? Nos Estados Unidos isso é uma residência, igual cardiologia aqui, lá é residência. Aqui a gente tem uma pós-graduação em medicina do estilo de vida. Isso é muito bacana, porque no começo, como eu falei, os nossos hábitos é o que moldam os nossos, né, as nossas chances de ter placa de gordura. Então, a medicina do estilo de vida, ela usa 6 pilares, né? Tem uma variação, às vezes é 7. 6 pilares básicos. Então, o sono. Então, o sono hoje, ele é muito deixado de lado. As pessoas estão muito tempo no celular, vai dormir tarde, né? Elas estão desprezando a qualidade do sono. O sono, ele é fundamental.
Hoje já é comprovado. O sono tem um horário até que a pessoa tem que dormir ou independe disso? Fazendo suas 8 horas de sono tá ok? Não, eles falam para dormir quanto mais cedo, melhor. Aham. Né? E dormir em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Aí a questão, acorda cansado. Nossa, eu dormi 10 horas e acordei cansada, porque seu sono não foi bom. Então, tem que investigar isso daí. Então, um sono. 2, alimentação. Isso é fundamental, como a gente falou, né? Então, não, por exemplo, tirar o sal. Eu não tô comendo sal, minha comida é sonsa. Mas vai lá, toma refrigerante, come um salgadinho. Se você olhar nos produtos lá, sódio. No final do dia, isso está sobrecarregando. Então, a alimentação é extremamente importante. Atividade física, como eu falei, exercício é remédio, tanto para prevenção quanto para tratamento. Abolir substâncias tóxicas, então cigarro. Antigamente a gente falava assim, pode tomar uma taça de vinho uma mulher e 2 taças o homem. Hoje é 0. Hoje mudou isso daí. Caramba. É 0 álcool. 0 álcool. Sério? Peraí. Agora é 0? 0 álcool. Eu não tomo, filho. Não, tô olhando pra você não. Porque assim, eu lembro dessa, eu também não bebo, mas eu lembro dessa que era mais ou menos assim, porque uma taça de vinho é muito bom, que faz bem para o coração, que faz bem isso. Então... Mas eles falam que é mais para questão hepática, porque se você tiver gordura no fígado, isso aumenta o risco cardiovascular, aumento de incidência de câncer, do que para o coração. Então eles aboliram, né, isso daí. Que aí tem gente que passa desse valor, né? Então é 0, melhor 0. Né? Então o sono, a alimentação, o exercício, tirar as substâncias tóxicas, o gerenciamento de estresse, como nós falamos. Então hoje fala-se, né, na medicina do estilo de vida, eles falam muito sobre o mindfulness, né? Sobre meditação. Então tem algumas técnicas para isso, para gerenciamento de estresse. E um ponto importante da medicina do estilo de vida é sobre relacionamentos. Tem estudo mostrando que aquelas pessoas que ficam mais sozinhas, isoladas, né, tem mais depressão, elas aumentam o risco de doença cardiovascular. Então eles falam que o convívio com pessoas, né, com o seu relacionamento, ele é fundamental para a parte da saúde cardiovascular, né, legal. Como um todo, na verdade, mental, cardiovascular. Tem um outro grupo que fala os 7 pilares. O 7º pilar é a espiritualidade. Hoje se fala muito, tem até uma diretriz sobre espiritualidade e coração, independente da religião. Né? Então, você ter a questão da espiritualidade ajuda muito em todos os quesitos. Então, no quesito mental, na questão de toda a parte da saúde. Quem sou eu para falar de espiritualidade, né? Mas a hora que você fala de coração, tá muito ligado à parte espiritual, né? Quando você pensa a importância do coração pro corpo, pra máquina, é tudo muito perfeito, né? Muito conectado, assim, é tudo muito perfeito. Não, hoje a gente está numa era da IA, né? Que IA pra cá, IA pra lá, tá até na Coreia do Sul agora uma greve, que eles estão lançando um humanoide lá de 1,88 m que vai entrar na linha de trabalho. E os trabalhadores lá estão se revoltando e tentar garantir o trabalho, porque eles têm uma meta de colocar o humanoide para trabalhar na linha de produção, enfim. E a gente vê o homem buscando fazer uma máquina quase que perfeita, né? E quando a gente olha pro nosso corpo, você ainda mais como médica, deve imaginar a importância que tem o corpo humano, né? Sim, é muito perfeito. E umas coisas assim que você olha e fala, caramba, não acredito como que é. E quando você traz esses pilares assim para o corpo, tem uma baita conexão. E o que você recomenda como mãe, como médica, como esposa, como especialista no coração, para aquela pessoa que está ouvindo? O que você poderia recomendar, que está ouvindo, fala, eu já passei por um problema cardiovascular, eu já tive um AVC, ou já tive um parente que teve, que tá perdido ali? Você falou, já marca uma consulta de cara. O recado que eu quero deixar, o diagnóstico ele nunca começa no dia do infarto. Então, como eu falei, né, a doença ela nunca começou ali no dia do infarto. Então, você que nunca teve, não espere o dia chegar. A gente sabe que a doença começa lá atrás, né? Então, você pode estar num desse processo. Eu sempre falo, o check-up, ele nem sempre é garantia de que está tudo bem. Eu explico isso aqui, ó.
Você vai lá, você faz o teste do coração, o eco, você faz os exames. Às vezes você pega a doença nesse estágio. E aí a evolução, né? Então tá tudo bem. Então a gente não tá vendo a artéria. Né? Aqui, você pega aqui, né? Então, tá vendo aí, Edilson? Sim. Você pega ela aqui, né? Num estágio bem inicial. Então, até então, tudo bem, isso aqui não tá dando problema. Só que se você não cuida da pressão, se você não cuida da diabetes, se você não cuida do colesterol, você não faz o exercício para melhorar, né, o vaso, você não trata a obesidade, você não controla o estresse, você não melhora o sono, isso aqui vai evoluindo. E aí a pessoa vai fazendo cada ano, aqui ainda tá normal. Aí ela pode ter a sorte de pegar aqui, né, que muita gente, você deve conhecer alguém que foi fazer um check-up, descobriu, pega aqui antes de dar o sintoma, mas pode ser que não, você fez aqui a última vez, a hora que você tá vendo, você tá infartando, né? Então você faz aqui que tá normal ainda, o exame é normal, só que aí, antes do próximo check-up, você vai lá e você tem um infarto, você tem um AVC. Então, é o que a gente... E para diminuir isso daqui, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, tem que cuidar, controlar muito bem a pressão, controlar muito bem a diabetes. Então, se você nunca fez um check-up, você nunca aferiu sua pressão, não tem o hábito de aferir a pressão, procure o cardiologista, afira a pressão. Não espere dar sintoma. Pressão alta é uma doença silenciosa que pode causar complicação, que é isso aqui. Então... Uma pergunta de um leigo, né? A evolução de um para outro tem um período? Ou tipo assim, a cada um ano piora? Ou depende de cada um? Depende de cada um. Às vezes tem plaquinha que realmente aqui tá pequenininho, só que a pessoa não tá controlando. O que acontece? Tá vendo que aqui tá mais vermelhinho? Ó? Isso é uma ruptura, né? Então, o corpo ele reage àquilo ali, é como se fosse o corpo colocando argamassa ali. E aí ele vai de uma vez e fecha. Então ele não tem uma evolução, ele pode evoluir devagarzinho, que aí, né, a pessoa começa a ter sintoma, ou ele pode daqui, ele rompe, o corpo vai lá e coloca uma argamassa ali, vamos dizer assim, e ele fecha de uma vez, que é o infarto. Quando ele tá aqui, começa a dar sintoma, é angina, que ainda não chegou a fechar 100%. Mas ele pode evoluir daqui para cá, fechar. Então ele não tem esse tempo. Seria ótimo se a gente tivesse. Ó, você descobriu aqui, daqui 5 anos você vai ter. Essa não tem como eu te responder, não tem como eu te falar. E tem um assunto até que estava semana passada conversando com um amigo que é médico, e tem realmente isso da pessoa que está um pouquinho não, né? A gente estava usando um exemplo bem acima do peso. Ela o coração dela trabalha muito acima. Trabalha. Como eu fiz eco, né, a gente consegue ver. O coração ele vai crescendo para dar conta de bombear para o aumento da superfície corpórea. Né? Então o corpo ele vai aumentando, o coração ele vai crescendo para poder dar conta, para aumentar o volume para conseguir mandar. Então, caramba, conforme a gente vai aumentando o peso, o coração ele também tende a crescer. Tende a crescer. E ele trabalha num nível mais sobrecarregado? Sim. Porque ele sobrecarrega, por isso que ele aumenta. Ele sobrecarrega porque ele tem que aumentar para conseguir mandar sangue pro corpo todo, né? Então ele acaba trabalhando mais. Caramba. Então, assim, quando você vê uma pessoa, tipo, não igual o Adilson agora deu uma emagrecida, mas aí você olha assim, você fala, caramba, que tamanho de coração que deve ter. O coração ele tem que aumentar para conseguir bombear, né, mais. Mas isso também não é do dia pra noite, né? Então, assim, a pessoa que mantém aquele peso por muito tempo acaba sobrecarregando o coração. Adilson. Viu, Adilson? Como você tem que se cuidar? O coração tá bom. Não, mas o seu coração eu sei que tá bom. Eu vi você com a sua namorada lá na premiação da CIB. A gente tá discutindo outro tipo de coração agora. Eu fiz o check-up faz 10 meses. Mas você viu que a doutora trouxe ali, né? Você viu, né? Você viu que a evolução... Eu fiz um exame que tem que abaixar a pressão da gente para poder fazer. A pressão tem que estar baixinha. Não é um exame difícil. Angiotomografia de coronária. Isso mesmo. Esse exame é bom fazer, né? É bom. Ele vê bem as veias. Ele vê as artérias. Fui liberado. Então quer dizer que eu tô bem. Não sei até quando, né? Tá comendo doce até falar chega.
Mas uma coisa é que você está falando das artérias, o coração é complexo. Então o coração ele tem as artérias, ele tem a cavidade. Tá pegando, ele acho tem sensacional músculo. isso. Tá mostrando? Olha que legal. Ele tem várias coisas, ó. Ele tem as cavidades, são 2 cavidades em cima, 2 embaixo, tem o músculo, tem a parte elétrica, tem as artérias que correm em cima. Então ele tem várias coisas. As válvulas elas ficam aqui, elas dividem, aqui não tem o desenho, mas elas dividem, é como se fosse uma porta entre uma cavidade de cima, essa aqui, para essa cavidade aqui, essa aqui é a válvula. Cara, então tem várias legal. Estruturas dentro do coração. Esse exame que eu fiz não viu tudo, então. Não viu tudo, viu só as artérias. A angiotomografia de coronária só vê as artérias. Eu senti que ele ficou chateado agora. Você tava todo felizão com a sua cara. Eu percebi pela sua cara que você ficou meio chateadinho agora. Achei que tinha visto tudo, velho. Ele vê a angiotomografia de coronária, ele vê as coronárias, que são as artérias do coração. Só. Ué, você está olhando pra mim com uma cara de triste? Não, você olhou pra mim como assim, nem feito. Não, porque é que você falou que tava tudo bem, 9 meses, isso, aquilo. Doutora, a gente tá caminhando aí para os nossos minutos finais aí. Se você quiser mandar uma mensagem para a sua equipe que trabalha com você, para o pessoal, mandar também para quem está nos acompanhando. Eu acho que é um fator, igual você trouxe aqui, que é um fator de risco, o infarto, o AVC. Eu tive meu avô que caiu no banheiro, a gente perdeu ele, assim, tava super, super saudável, do nada. Tivemos essa fatalidade. E eu sei de pessoas também que passam pelas suas mãos, passam pela mão do seu irmão, que são pessoas que agradecem, que encontram os grandes profissionais que vocês resolveram ser na área do coração, vamos assim dizer. Vou falar o linguajar popular. E não é simplesmente ser profissional, né? Mas assim, ter tato e dedicação para isso, né? Saber cuidar de pessoas. Porque às vezes chega pessoas lá que uma simples fala sua, uma simples atenção sua, acho que já resolve meio caminho da doença, né? Às vezes a pessoa está numa situação difícil, mas você acolher, falar, dialogar, saber acolher a família, eu acho que isso já alivia bastante, eu acho que até melhora, né? Vamos assim dizer, né? Sim. Porque quando a gente fala dessa parte aqui da sétima, que você falou, da espiritualidade, quando a gente transmite isso, se enxerga na outra pessoa, até essa empatia, e transmite a energia, né? Porque esse mundo, tudo é energia, né? Você tá falando de energia do coração, de mandar. É uma discussão bem interessante, assim, quando a gente vai para essa seara. Mas voltando, que você se sente realizada, assim, quando às vezes você chega lá, tá a pessoa, e aí você vai e dá aquele atendimento, dá aquele carinho, e a pessoa fala, doutora, obrigado, cheguei aqui desenganada, cheguei aqui desanimada, mas você falou uma palavra. Sim, que... Total. Totalmente realizado com o meu trabalho, né? A gente nunca para de estudar nunca, então eu estou sempre atualizando, buscando novas atualizações, novas, né? Sempre, a medicina mudou muito em relação ao colesterol, enfim, então a gente tem que estar sempre atento. E aí é bem gratificante, né? Assim, a pessoa chegar ali, você vê, né, a pessoa que está mais frágil, fragilizada por conta de uma doença, fica preocupada, e aí a hora que a pessoa resolve aquele problema, né, você vê que outra pessoa, é extremamente gratificante. Então eu agradeço as pessoas que confiam, né, a sua saúde, a sua vida a mim, né? Eu faço de tudo. Primeiro, eu sempre peço a Deus para me iluminar, porque, muito bom, né, Deus que me dê sabedoria, que me dê, né, para saber a hora certa. E lógico, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então eu sempre estudando, né, e tentando buscar, trazer o melhor para cada pessoa que passa ali, que confia no meu trabalho. Rapidamente, você falou que a cardiologia mudou muito, teve uma grande evolução nos últimos 10 anos, vamos assim. Isso é de diagnóstico, de equipamento, de estudo? Qual foi essa mudança drástica assim, na sua concepção? De exames nem tanto. É mais realmente diagnóstico e tratamento. Então, por exemplo, na parte de insuficiência cardíaca, a gente tem 4 medicações fundamentais
que assim, melhora muito a sobrevida, melhora muito a qualidade de vida Legal. dos pacientes. Então, hoje, cada vez mais, nós temos, né, medicações específicas para isso que melhoram. No caso do colesterol, de placa de gordura, hoje vem exames laboratoriais para a gente ver se é questão genética, para ver o quanto tem de colesterol ruim, realmente, não só o LDL. Tem estudo mostrando que o que fazer, que realmente diminui placa. Então, tem remédios para diminuir placa. Cada vez mais remédios você vê colesterol. Então, antigamente só tinha injetável, agora já tem uma medicação oral nova para a gente poder reduzir cada vez mais o colesterol para diminuir placa. Então, tem em várias áreas, tem essas na parte de hipertensão. Hoje a gente já tem cada vez mais medicamentos novos que são associados, né? Antigamente era tomada 3 vezes, hoje é uma vez só, que potencializa, facilita para a pessoa tomar, para não ficar tomando muito medicamento, e que combate, só um remédio já controla. Então é menos medicamentos para as pessoas tomarem, que aí facilita isso a aderência também, né? Que legal. Então tem todas as áreas da cardiologia, isso tem todo dia uma atualização nova. Muito bom. Doutora, manda o seu Insta aí pro pessoal te acompanhar, na onde você atende, e manda a sua mensagem final aí, fazendo um favor. O meu Instagram é doutora Daniele Rezec. Eu atendo ali na Clínica 2 do Hospital São Jorge. É um quarteirão antes de chegar no São Jorge, ali na 32 com a 33. Tem WhatsApp para mandar mensagem, né? E a minha mensagem não espere o diagnóstico, né, chegar e bater na porta, um infarto, um AVC, para a pessoa se cuidar. Então, você que nunca mediu uma pressão, que não sabe como está seu nível de diabetes, né, de glicemia, de colesterol, faça seu exame, procure se alimentar de uma forma melhor, né? Hoje a informação em questão da alimentação é muito divulgada, então a gente sabe o que comer e o que não comer, questão de escolhas. Atividade física, se você tiver 30 minutos por dia, faça uma atividade física, que nem que seja uma caminhada, né? Mas antes de começar uma atividade física, faça uma avaliação do coração. Teve um rapaz recentemente, um bancário lá em Bebedouro, né, que faleceu, fazendo caminhada. Então, antes de começar, faça uma avaliação, veja como está o coração atual, que isso é extremamente importante. Como eu falei, o exercício ele é remédio e tratamento. Então, para ser remédio, né, a gente precisa saber se está tudo bem para você começar e, estando liberado, fazer para tratar alguma coisa que tem aí. Mas desde que seja com prescrição médica. Bem, pessoal, já estouramos o nosso tempo aqui. Agradecer você, doutora, por trazer de forma leve, de forma descontraída, e até trazer as maquetinhas assim, do coração, da válvula, muito interessantes, para mostrar e principalmente para conscientizar a população da importância do autocuidado, de cuidar do corpo, e principalmente procurar um profissional recomendado aí para poder atender da melhor forma possível. Obrigado você, obrigado Pedro pela parceria aqui no estúdio, obrigado Adilson. E bem, pessoal, já estouramos aqui. Espero você na próxima segunda-feira. Tchau! O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark.
Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, Free Fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples. Ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Obrigada pela sua companhia. O programa Prosa com Dutra volta na próxima semana.